Olá, investidor, boa noite. Esse é o programa Fechamento de Mercado. Hoje é dia 2 de janeiro, primeiro pregão do ano e primeiro pregão positivo. E o Bovespa voltou a encerrar em alta, renovando mais uma vez máxima histórica de fechamento. O pregão hoje foi positivo nos principais mercados, passando pelas bolsas da Ásia, norte-americanas e também da Europa, e no Brasil não foi diferente. O Bovespa encerrou o dia com alta de 2,5%, voltando a renovar máxima histórica de fechamento acima dos 118 mil pontos. Nessa quinta-feira, primeiro pregão do ano, basicamente o cenário externo ele contribuiu para essa boa performance dos mercados. Durante esse feriado de Ano Novo, o presidente americano Donald Trump anunciou que deverá assinar junto com a China no próximo dia 15 um acordo comercial preliminar. Essa notícia ela vinha sendo aguardada já nas últimas semanas, mas a definição, até mesmo com a data no próximo dia 15, trouxe um certo alívio. Eu lembro que esse acordo comercial ele via sendo discutido, mas não havia nenhuma notícia concreta. Inclusive, o Donald Trump sinalizou que vai assinar essa primeira fase no dia 15, que depois pretende ir à China para já dar início às negociações sobre as próximas fases do acordo comercial. Além disso, nesses últimos dias, a China anunciou novas medidas de estímulo à economia, então, no geral, várias notícias boas contribuíram para a boa performance dos mercados. Vamos à tela para ver o desempenho das bolsas. A gente nota tendência positiva na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Eu chamo a atenção para a boa performance das bolsas de Nova York. Os três índices por lá renovaram máximas históricas de fechamento, então os dados lá também continuam mostrando uma boa evolução da economia americana. No Brasil, hoje, tivemos uma agenda econômica que ajudou nessa performance do Bovespa. À tarde, por exemplo, foram divulgados os dados da FenaBrave. A federação, informou que em 2019 houve um crescimento de 10,5% nas vendas de veículos no Brasil, foram emplacadas mais de 4 milhões de unidades. Esse crescimento ele inclui vendas de veículos leves e também veículos pesados. Inclusive, as vendas de veículos pesados, por exemplo, de caminhões, tiveram um crescimento forte, acima de 30% em 2019 em relação a 2018. Esse foi um dado muito positivo, mostra que, de fato, a economia brasileira ela está numa trajetória de recuperação. Inclusive, a tendência é que em 2020 a gente tem um PIB crescendo acima de 2%. Esse é o número projetado pela pesquisa Focus, que reúne ali o consenso das estimativas. Falando um pouco mais sobre o Ibovespa, a gente vai ver na tela a seguir que a gente nota que na ponta positiva várias ações tiveram uma performance muito forte, inclusive papéis de diferentes setores, que mostra realmente que o investidor ele estava com mais apetite ao risco, não teve uma notícia específica para impulsionar determinado setor. Então, por exemplo, Cogna, que é do setor de educação, liderou os ganhos, 6,7%. A B3, que vinha nas últimas semanas passando por um processo de realização, hoje recuperou, subiu 5,8%. Inclusive, a B3 anunciou hoje pela manhã algumas mudanças em relação à sua política de tarifas para estimular novos investidores, mudanças como, por exemplo, redução de custos de custódia, de negociação. Isso naturalmente já se precavendo por um possível aumento da concorrência aqui no Brasil. O investidor gostou dessa notícia, o papel teve hoje boa performance, 5,8%. Ainda entre as maiores altas, Qualicorp, 5,7% de alta. A Qualicorp, inclusive, está na nossa carteira recomendada agora para o mês de janeiro, é uma das nossas principais recomendações no setor de saúde para 2020. JBS ainda 5,4% e as ações da Via Varejo completaram a lista. Na ponta contrária, alguns papéis não seguiram a boa tendência da bolsa. Dux, por exemplo, recuou 1,6%. As ações da Natura, Taesa, Bradespar e Sabesp, todas ali com queda inferior a 1%. Amanhã, sexta-feira já, não teremos nenhum indicador mais relevante nem aqui no Brasil, nem no exterior. Provavelmente o investidor vai continuar atento ao noticiário, em especial ao noticiário que vem lá de fora. Eu lembro que agora em janeiro o Congresso brasileiro ele continua em recesso, então provavelmente o fluxo de notícias ligadas à política vai ficar um pouco mais escasso nesse início de ano, mas tendência positiva como a gente viu nesse primeiro pregão de 2020. Então esses foram os destaques dessa quinta. Desejo a todos uma boa noite, um bom ano de 2020. Até amanhã.